Liturgia do dia 7 de maio de 2023, quinto domingo da Páscoa. Primeira leitura, leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o número dos discípulos tinha aumentado, e os fiéis de origem grega começaram a queixar-se dos fiéis de origem hebraica. Os de origem grega diziam que suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário. Então os 12 apóstolos reuniram a multidão dos discípulos e disseram: Não está certo que nós deixemos a pregação da palavra de Deus para servir às mesas. Irmãos, é melhor que escolhais entre vós 7 homens de boa fama, repletos do Espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos dessa tarefa. Desse modo, nós poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço da palavra. A proposta agradou a toda a multidão. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, um grego que seguia a religião dos judeus. Eles foram apresentados aos apóstolos, que oraram e impuseram as mãos sobre eles. Entretanto, a palavra do Senhor se espalhava. O número dos discípulos crescia muito em Jerusalém, e grande multidão de sacerdotes judeus aceitava a fé. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é de número 32. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça. Da mesma forma que em vós nós esperamos, da mesma forma que em vós nós esperamos. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Aos retos fica bem glorificá-lo. Dai graças ao Senhor ao som da harpa. Na lira de 10 cordas celebrai-o. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça. Da mesma forma que em vós nós esperamos, da mesma forma que em vós nós esperamos. Pois reta é a palavra do Senhor, e tudo que Ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça. Transborda em toda a terra a sua graça. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça. Da mesma forma que em vós nós esperamos, da mesma forma que em vós nós esperamos. O Senhor pousa o olhar sobre os que o temem e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça. Da mesma forma que em vós nós esperamos, da mesma forma que em vós nós esperamos. Segunda leitura. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, aproximai-vos do Senhor, pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e honrosa aos olhos de Deus. Do mesmo modo, também vós, como pedras vivas, formai um edifício espiritual, um sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo.
Com efeito, nas Escrituras se lê: Eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e magnífica. Quem nela confiar não será confundido. A vós, portanto, que tendes fé, cabe a honra. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, pedra de tropeço e rocha que faz cair. Nela tropeçam os que não acolhem a palavra. Esse é o destino deles. Mas vós sois a raça escolhida, o sacerdócio do reino, a nação santa, o povo que ele conquistou para proclamar as obras admiráveis daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai, e desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo: quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A liturgia deste domingo convida-nos a refletir sobre a Igreja, a comunidade que nasce de Jesus e cujos membros continuam o caminho de Jesus, dando testemunho do projeto de Deus no mundo, na entrega a Deus e no amor aos homens. O Evangelho define a Igreja. É a comunidade dos discípulos que seguem o caminho de Jesus, caminho de obediência ao Pai e de dom da vida aos irmãos. Os que acolhem esta proposta e aceitam viver nesta dinâmica tornam-se homens novos que possuem a vida em plenitude e que entregam a família de Deus, a família do Pai, do Filho e do Espírito. A primeira leitura apresenta-nos alguns traços que caracterizam a família de Deus. A Igreja é uma comunidade santa, embora formada por homens pecadores. É uma comunidade estruturada hierarquicamente, mas onde o serviço da autoridade é exercido no diálogo com os irmãos. É uma comunidade de servidores que recebem dons de Deus e que põem esses dons ao serviço dos irmãos. E é uma comunidade animada pelo Espírito, que vive do Espírito e que recebe do Espírito a força de ser testemunha de Jesus na história. A segunda leitura também se refere à Igreja. Chama-lhe templo espiritual, do qual Cristo é a pedra angular, e os cristãos, pedras vivas. Essa Igreja é formada por um povo sacerdotal, cuja missão é oferecer a Deus o verdadeiro culto, uma vida vivida na obediência aos planos do Pai e no amor incondicional aos irmãos. Com respeito ao Evangelho
estamos na fase final da caminhada histórica do Messias. Até este momento, Jesus cumpriu a sua missão em confronto aberto com os dirigentes judeus. Precisamente o último e mais importante dos seus sinais, a ressurreição de Lázaro, levou o sinédrio a decidir matá-lo. Jesus está consciente de que a morte está no seu horizonte próximo. O ambiente em que este trecho nos coloca é o de uma ceia de despedida. Nessa ceia, realizada na quinta-feira à noite, pouco tempo antes da prisão, na véspera da morte, estão Jesus e os discípulos. No decurso da ceia, Jesus despede-se dos discípulos e faz-lhes as suas últimas recomendações. As palavras de Jesus soam a testamento final. Ele sabe que vai partir para o Pai e que os discípulos vão continuar no mundo. Os discípulos, da sua parte, já perceberam que o ambiente é de despedida e que daí a poucas horas o seu mestre lhes vai ser tirado. Estão inquietos e preocupados. A aventura que eles começaram com Jesus na Galileia terá chegado ao fim? Essa relação que eles construíram com o mestre irá morrer? Os discípulos não sabem o que vai acontecer, nem que caminho vão percorrer a partir daí. Sobretudo, não sabem como é que manterão, após a partida de Jesus, a sua relação com ele e com o Pai. É neste contexto que podemos situar as palavras de Jesus que o Evangelho de hoje nos apresenta. A catequese desenvolvida pelo autor do quarto Evangelho, neste diálogo de Jesus com os discípulos, é de uma impressionante densidade teológica. Fundamentalmente, trata-se de uma catequese sobre o caminho que Jesus percorreu e que é o mesmo caminho que os discípulos são convidados a percorrer. Vamos tentar esmiuçar o conteúdo e pôr em relevo os pontos fundamentais. O plano de salvação de Deus passa por estabelecer com os homens uma relação de comunhão, de familiaridade e de amor. Por isso, Jesus veio ao mundo para tornar os homens filhos de Deus. Aos que o receberam, aos que creem nele, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Como é que Jesus concretizou este projeto? Ele montou a sua tenda no meio dos homens e ofereceu aos homens um caminho de vida em plenitude. Mostrou aos homens, na sua própria pessoa, como é que eles podem ser homens novos, isto é, homens que vivem na obediência total aos planos do Pai e no amor aos irmãos. Viver desse jeito é viver numa dinâmica divina, entrar na intimidade do Pai, tornar-se filho de Deus. Na ceia de despedida a que o nosso texto se refere, Jesus sente que está para começar o último ato da missão que o Pai lhe confiou: criar o homem novo. Falta oferecer aos discípulos a última lição, a lição do amor que se dá até a morte. Falta também o dom do Espírito, que capacitará os homens para viverem como Jesus, na obediência a Deus e na entrega aos homens. Para que esse último ato se cumpra, Jesus tem de passar pela morte. Tem de ir para o Pai. Ao dizer, vou preparar-vos um lugar, Jesus sugere que tem de ir ao encontro do Pai, para que os homens possam, pela lição do amor e pelo dom do Espírito, fazer parte da família de Deus. Nessa família, há lugar para todos os homens. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Basta que sigam o caminho de Jesus, ou seja, que escutem as suas propostas e que aceitem viver como homens novos, no amor e no dom da vida. A casa do Pai é a comunidade dos seguidores de Jesus, a Igreja. Qual é o caminho para chegar a fazer parte dessa família de Deus? Perguntam os discípulos. Eles foram testemunhas da vida que Jesus levou e, portanto, conhecem de cor o mapa desse caminho, mas continuam a recusar-se a acreditar que o dom da vida seja um caminho obrigatório
para fazer parte da família de Deus? A resposta é simples: o caminho é Jesus. É a sua vida, os seus gestos de amor e de bondade, a sua morte, dom da vida por amor, que mostram aos homens o itinerário que eles devem percorrer. Ao aceitarem percorrer esse caminho de identificação com Jesus, os homens estão para ir ao encontro da verdade e da vida em plenitude. Quem aceita percorrer esse caminho de amor, de entrega, de dom da vida, chega até ao Pai e torna-se como Jesus, Filho de Deus. E mais ainda, ao identificarem-se com Jesus, os discípulos estabelecem uma relação íntima e familiar com o Pai, porque o Pai e Jesus são um só. O Pai está presente em Jesus. Quem adere a Jesus e estabelece com ele laços de amor, já faz parte da família do Pai. Porque Jesus é o Deus que veio ao encontro dos homens. As obras de Jesus são as obras do Pai. O seu amor é o amor do Pai. A vida que ele oferece é a vida que o Pai dá aos homens. Em conclusão, os discípulos de Jesus têm de percorrer um caminho até chegarem a ser família de Deus. Esse caminho foi traçado por Jesus na obediência a Deus e no amor aos homens. É no final desse caminho que os discípulos, tornados homens novos, encontrarão o Pai e serão integrados na família de Deus. No entanto, Jesus não é somente o modelo do caminho. Ao mesmo tempo, ele oferece como dom a força, a energia, o Espírito, para que o homem possa percorrer o caminho. É o Espírito do Senhor ressuscitado que renova e transforma o homem, no sentido de o levar cada dia a tornar-se homem novo, que vive na obediência a Deus e no amor aos irmãos. Desta dinâmica nasce a comunidade de homens novos, a família de Deus, a Igreja. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria e de todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Ó Deus, por quem fomos remidos e adotados como filhos e filhas, velai sobre nós em vosso amor de Pai e concedei aos que creem no Cristo a liberdade verdadeira e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado domingo. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.